Olá, esse é o Podputs, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 25º episódio da quarta temporada do Podputs. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno, tudo bem com você? Tudo bem? Boa noite, Heitor. E aí, pronto para mais um Node? Bora! Amigos, abram Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Bruno, hoje eu queria trazer o SysControls versão 8. Ele é um framework de segurança. Eu já participei de projetos de adequação, aí eu queria falar um pouco sobre isso. Bruno, você já teve a oportunidade de implantar o SysControls na prática? Então, como eu não sou da área de cyber, implantar não, mas já tive o prazer de estar onde foi implantado. Boa. O SysControls ele é dividido em 18 controles de segurança. Cada um desses controles tem vários itens e no total são 153 controles. Bruno, 153 controles. Você acha que toda empresa vai precisar se adequar a todos eles? Vamos pensar um pouco. São 153 controles de segurança. Dentre eles, eu acho que só o critério de senha a gente já considera um 5. Hum. O não compartilhar já considero mais um. Não, mas agora falando sério, assim, ó, eu acho que, cara, por mais que pareça assim bobagem, é muito conteúdo, vale a pena. Vale sim. Dá uma trabalheira É, desgraçada, mas vale. sim, para facilitar, o SIS ele dividiu três níveis de controles. Tem os controles essenciais, que é chamado de IG1, tem os controles fundamentais, que é o IG2, e os controles organizacionais, IG3. Aí os controles essenciais, que é o IG1, eles são os controles básicos, esses qualquer organização precisa. Já os controles fundamentais, o IG2, eles são mais detalhados e eles exigem processos e ferramentas adicionais. E os controles organizacionais do IG3, eles são os avançados. Aí já é recomendado para ambiente de maior risco, maior complexidade. Entre esses controles, pode ser que algum não se aplique a determinada empresa. O framework ele é bem completo, mas cada empresa vai avaliar o próprio cenário. Fez sentido, Bruno? Fez, mas aí tu pensa assim, vamos pegar, por exemplo, o IG1. Tu disse que o nome dele é controles essenciais. Se é essencial, não pode ser tirado. Aí o Sim, IG2 se dá o nome de controles fundamentais. O fundamento da empresa é a base dela, então não pode ser tirado. depende, né, Bruno? São controles de tecnologia, de segurança. Às vezes, dependendo do negócio da empresa, não tem muito a ver, né? Por exemplo, um pipoqueiro não vai implementar o syscontrols. Não, mas uma empresa de pequeno porte que tem ali uns 50 funcionários, que já tem uma rede, que já tem um servidor ali com umas 10 máquinas, já tem que começar a pensar em alguma coisa. Sim, se for possível, você coloca lá os 18 controles macros com 153 controles no total. E Bruno, a gente não vai falar de cada um dos 153 controles aqui, né? Ah, por quê? É muita coisa, né? Quem quiser vai lá, dá uma lida no material, é só pegar aí o syscontrols, está bem detalhadinho, tem explicação. E eu queria fazer um parênteses aqui também, que não existe só o syscontrols, né? Tem outros frameworks, tipo o NIST CSF. Ele é mais estratégico, ele é voltado para maturidade e risco. Tem o famoso ISO 27001, ele é mais normativo, voltado para certificação, para gestão. Tem o COBIT, que é mais para governança e TI corporativa. Já o CIS, ele é mais mão na massa, ele é bem prático, né? Se a empresa não tem nenhum, costuma ser um ótimo começo. Começar aí pelo CIS é sempre uma boa. Bruno, esses outros frameworks você conhece? Já trabalhou com algum deles?
Vamos lá. ISO 27001, eu acho que é o mais conhecido. Sim, Já estudei muito, acho muito bom, bem completo. O COBIT, o COBIT, assim, cara, eu sei que ele fala muito da parte, como tu disse, de governança. Mas ele encaixa muito mais, eu acho que com, por exemplo, com o assunto que eu vou trazer depois, do que com essa parte, por exemplo, de NIST, porque se sim. completam. E, por exemplo, que nem tu falou agora do CIS e do NIST, assim, já ouvi, já estudei, mas implementar, ver ele na prática, não. Mas tu podia dar um exemplo de algumas coisas do que é o CIS. Sim, só um momento babaca agora. Eu sou certificado na ISO, né? Passei lá no exame da Exim. Inclusive, eu sou membro da ISO 27001, da família ali de segurança, a norma BNT. Eu sou membro ali Ah, do claro. comitê. Só trazer esse adendo aí. Pra quem Agora, um ainda tá detalhe. interessado no currículo do Heitor, dá uma olhada lá, porque assim, ó, é nesse nível aí pra cima. Pois é. A gente precisa trazer um detalhe, Bruno, para quem está ouvindo não desanimar, que é muito difícil esse compliance, né, de todos aqueles itens que a gente falou. Tem muitas empresas que elas param no IG1 porque ele já vai cobrir 80% das ameaças mais comuns. O IG2 e o IG3, eles exigem uma maior maturidade e precisa de orçamento, ou seja, vai grana, vai precisar integração ali dos processos. Você sabe, né, Bruno? Quando precisa de investimento, já fica mais complicado de convencer a diretoria, né? Bah, nem me fala, Heitor. Ah, olha, é. Cara, às vezes assim, ó, não vou nem chegar na parte de investimento maciço, assim, que nem tu tá falando. Às vezes, vamos botar ali, pra mudar o notebook do modelo básico pra um modelo melhor ali, que um desempenho, com uma placa de vídeo, já é difícil de conseguir recurso. Imagina Pois é. isso. Sim, e para implantar esses frameworks, tem uma dificuldade que é comum, que é a de coletar evidências, né? Não basta dizer que está fazendo, você tem que mostrar provas. Quem já passou por auditoria aí sabe, né? Tem que ser log, relatório, política assinada, screenshot, inventário atualizado, planilha. Tudo isso tem que estar organizado. Falar é fácil, difícil é mostrar, certo, Bruno? Com certeza, meu Deus. É muita coisa, Heitor. E assim, Pois é. eu lido com a parte de suporte. E, por exemplo, assim, já tem que estar tudo registrado, tudo devidamente catalogado, por causa de alguns framework. A parte de cyber, então, que a gente tá falando de segurança, imagina, tem que te apanhar até do ponto quando tu marca de manhã. É, Bruno, quando a gente faz esse trabalho, é importante mostrar assim para a diretoria mesmo que não dá para implementar tudo de uma vez. Aí a gente vai aqui passar uma sugestão prática, né? É usar a probabilidade vezes a gravidade para avaliar o risco. Você calcula o risco para cada controle. Isso vai gerar uma métrica. É uma forma objetiva de contabilizar algo subjetivo. Aí você vai calcular a probabilidade e a gravidade de cada item. Às vezes é uma gravidade alta, mas a probabilidade é quase nula. Aí o risco acaba sendo baixo. Só um exemplo, né? E esse risco, ele é bem útil, né, Bruno, para você saber ali o que você precisa tratar. Tá, mas assim, Heitor, por exemplo, agora tu tá falando de questão de probabilidade. É, para pensar assim, ó, existe na área de segurança, mas não na nossa, mas na segurança do trabalho. ah, E eu lembro porque me ensinaram muito, que tem um triângulo que diz que para cada 10 mil incidentes, que é aquele quase acidente, tu tem um X de pequenos acidentes, um X de grandes acidentes e um X de acidente fatal. Então, sabe, tu começa com 10 mil e termina com um. E um muito grave. A mesma coisa, não é equivalente, mas a mesma coisa acontece com a nossa área de segurança.
Quando a gente está falando dessa parte de controles, de prevenção, a gente está tentando prevenir aquele problema que, quando acontecer, vai ser o caos. Vai gerar transtorno financeiro, vai gerar transtorno para a imagem. A empresa muitas vezes acaba. Bom, já aconteceu da empresa literalmente parar. Só que para chegar nesse incidente que é o pior cenário, quantos pequenos controles a gente tem que ter ignorado, né, Heitor? Pois é, você tem que ver o custo-benefício também. Chega uma hora que não adianta você gastar mais porque não vale a pena, né? Todo mundo queria ter backup do backup do backup, mas tudo isso vai gerando custo. Você tem que ser competitivo. É uma conta ali que só com a experiência você vai conseguir fazer. E nisso o risco de cada item vai te ajudar. Você começa ali pelo risco mais alto, claro, e depois você vai tratando os outros. Mas para priorizar esses controles que têm risco alto, aí você pode usar uma outra métrica, que é a matriz Gucci. Bruno, você já ouviu falar na tal matriz Gucci? Explica essa, que essa eu não conheço. Gucci vem de gravidade, urgência e tendência. Você vai atribuir um índice para cada coisa e multiplicar tudo para achar o índice Gucci de cada controle. Você vê se é muito grave, se é pouco grave. Depois você vê se é muito urgente, se pode esperar. E por fim você avalia a tendência. Vai piorar em pouco tempo? Vai continuar igual? Para cada um, você vai dando uma nota. Eu gosto de usar, por exemplo, de 1 a 5. Depois você multiplica tudo, gera o índice Gucci. Aí, o que tiver o risco mais alto e tiver o índice Gucci mais alto, deve ser tratado primeiro. Aí vai gerar uma priorização objetiva. Até que é uma boa dica, né, Bruno? Ótima, ótima. Deixa eu só tirar uma dúvida. Disso aí que tu tá falando, é, tu prioriza pelo. Eu acho que eu vou falar errado, mas tu prioriza pelo impacto ou pela urgência? Tipo Aí você assim, vai é o que é mais crítico? É o que vai causar ou é o tamanho do estrago que vai causar posterior? Então, pela probabilidade e o impacto, você vai gerar o risco. E depois você vai ver a gravidade, a urgência e a tendência. Então, são dois índices diferentes. Primeiro, você acha o risco dos itens que você vai tratar primeiro. Aí vai ter uma série de itens que são mais graves, com o risco mais alto. Esses com risco mais alto, você não vai conseguir tratar todos de uma vez só. Aí você vai aplicar a gravidade, a urgência e a tendência. É subjetivo mesmo. Uma Uhum. pessoa vai lá e vai definir, ela vai arbitrar o quão grave é cada coisa, o quão urgente é cada coisa e a tendência. Se tiver a tendência de piorar em pouco tempo, se for uma coisa que não vai mudar, aí vai ter índices diferentes. Você atribui uma nota ali de 1 a 5, multiplica tudo e gera esse índice Gucci. Aí, dentro lá dos riscos mais altos, você vai ter uma prioridade do que você vai tratando. Os riscos mais altos você vai ter que tratar todos, mas não dá para tratar todos ao mesmo tempo. Aí você aplica essas métricas. Queria nós que pudesse tratar todos ao mesmo tempo, hein? Ficava É, quase louco, um surto geral, mas é uma vez só e matou. Ou mata sim, e o depois, analista ou mata o problema. sim, a ideia é matar o problema, né? Depois que você fez tudo isso, Bruno, aí você vai criar os projetos para implementar os controles, porque até agora a gente só viu o que está errado, mas ainda não resolveu, né? Então você vai implementar os controles, você vai documentar tudo e aí você vai seguir a vida. Terminou de arrumar ali o que estava mais risco, aí você vai para o risco médio. Depois, se você quiser mais preciosismo, você vai para o risco baixo. Então, é um trabalho ali que é longo prazo, né? Você tem ali o curto prazo para tratar o que é mais urgente. Depois pode ser 1, 2, 3 anos e você não vai ter terminado tudo ainda. Então, já para animar aí quem quiser fazer esse trabalho, vai ter trabalho por muito tempo, né, Bruno? Com certeza. É o que eu tinha para trazer do CIS, é isso. Aí eu passo a bola para você, agora você vai brilhar, Bruno.
Então, já que hoje o assunto é framework, eu quis trazer o framework, assim, que no meu dia a dia ele é base. E a gente já falou dele. Na verdade, a gente vai retomar o assunto. A gente falou dele há muito tempo, lá no Node 8, Heitor. Junto com a Christia da Interop. Mais um momento babaca, também sou certificado nesse, hein? Aí agora a pessoa ouve e pensa assim, no que ele não é. É, Bom, tem bastante coisa que ainda não é. bom, vamos começar falando assim, é, o que é o ITIL? Na verdade, assim, ó, o ITIL, ele é um conjunto de práticas criado para empresas entregarem serviços de TI. A gente fala muito que o ITIL ele é uma biblioteca de procedimentos. O ITIL serve para a gente ter um serviço de tecnologia com qualidade, previsibilidade, com muita eficiência. Basicamente, ele organiza o caos. E assim, o principal dele é que ele entra em ambientes de, por exemplo, de operação e suporte, e ele traz uma dinâmica que a gente consegue ter uma transparência boa sobre o que nós estamos fazendo. A gente consegue documentar, a gente consegue mostrar para as pessoas que aquilo ali não é uma coisa assim, à la louca. Não, tem regras, a gente segue um padrão. E com isso a gente se torna democrático para todo mundo, porque todo mundo acha que o cara da TI é um ET que tá ali só pra. Tem gente que acha que o cara da TI é arrogante, que o cara da TI acha que todo mundo é burro. Não, não é isso. É nosso padrão de trabalho. Bom, Heitor, agora é tudo do outro lado. Tu já trabalhou com algum lugar que seguia o ITIL? É, Bruno, tem muita empresa que fala que segue o ITIL, né? Mas aí você vai ver, balcão, barriga ali na mesa do analista, chamado por WhatsApp, mudança feita na produção, mas todo mundo segue o ITIL, né? Exatamente, Heitor. O ITIL, assim, ó, ele evita isso. Ele é uma estrutura de gestão de serviços que tem um ciclo de vida, assim, bem definido nas 5 fases dele. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, tem a parte de estratégia, tem a parte do desenho do serviço a ser realizado, a transição do serviço, a operação e a melhoria contínua. No caso, assim, ó, tu estrutura tudo isso e aí tu tem a transparência. Aí tu mostra pra pessoa que tudo que tá acontecendo ali tem um significado. Por exemplo, assim, se tu para pensar, cada uma dessas fases, ela é um conjunto de processos que ajudam a empresa a planejar, entregar e melhorar os serviços. Mas, Bruno, o ITIL não é só abrir chamado? Ah, então, esse é o maior equívoco. Assim, na verdade, muita gente acha que o White é só chamado. Muita gente acha que tu ter uma ferramenta assim de Service Desk, ele basicamente tu implementou o White. Só que não, o White ele não envolve só o Service Desk, ele envolve, por exemplo, cadeia de fornecedores, ele envolve a estrutura que está por trás da operação, os níveis de atendimento. Então ele é muito mais do que apenas abrir o chamado. Pensa assim, ó, ele vai do processo de governança, ele vai muito mais além do processo de governança. Ele simplesmente assim, ó, tu abriu o ticket, tu só criou a ponta do iceberg. Por trás disso tem todo um andamento do chamado, do problema em si até ele ser resolvido. E, Bruno, quais processos você acha que são os mais importantes para começar? Então, no meu ver, os principais são a parte de gerenciamento de incidentes, porque assim, ó, bom, vamos pegar um exemplo bem simples. Tu tem a requisição, que é quando a pessoa quer ganhar um acesso, mas ela não tem. E tu tem um incidente, que é quando a pessoa
tem alguma coisa, mas ela não está conseguindo. Então, eu acho que essa parte de gerenciamento de incidentes ela é muito importante, porque se a pessoa está com um problema, não é uma requisição, mas é um incidente, aquele problema tem que ter uma prioridade mais do que os outros. Então, eu considero que, por exemplo, o gerenciamento de incidentes é uma coisa bem crítica. Tu tem que sempre se preocupar em restaurar o serviço o mais rápido possível. Tu tem, por exemplo, o gerenciamento de problemas, que são exatamente o incidente, mas antes. Então, ele evita que os incidentes se repitam. Por exemplo, assim, a pessoa teve um problema. Problema simples, o computador não liga mais. Problema de hardware, vamos botar, queimou a fonte. Isso é um incidente. Tu vai gerenciar, tu vai fazer todo o tratamento, vai trocar a fonte, vai registrar tudo isso. Isso vai se tornar um problema. Aí como é que tu vai gerenciar esse problema? Tu vai ter um plano de manutenção preventiva para que não queime mais a fonte com frequência. Então tu já tratou o incidente, tu já está tratando o problema para que não se repita aquele incidente. Depois aí a gente começa com uma coisa mais corporativa, como por exemplo o gerenciamento de mudanças. A gente não pode simplesmente definir que vai ter uma, por exemplo, uma mudança de file, uma mudança de switches, sem ter um planejamento. Não é só da nossa cabeça, tem que ter uma transição correta. Tem a questão de configuração de ativos e serviços. E tem o mais crítico, que é o gerenciamento do nível de serviço, o famoso SLA. Que garante que, assim, ó, tu tem prazo. Tu não pode dar o tempo da tua cabeça. Tu tem que atender aquilo dentro daquele X tempo. Hoje em dia é tudo, né, Heitor? Que a gente trabalha no mundo corporativo tem prazo. Por que que um sistema desse não vai ter um prazo correto? É. Bruno, você falou de mudança, esse aí é complicado, né? Tem aquela reunião do CAB, aí o host pergunta, e qual é o plano de rollback? Aí a pessoa não pensou nisso. Você já viu esse tipo de situação Sim, em reunião de mudança, Bruno? participo dessa aí toda semana. E, cara, eu ainda não vi acontecer isso, justamente porque, pelo menos onde eu trabalho, isso só sobe pro CAB com um plano de rollback planejado. Tu tem que Uhum. apresentar a mudança, a normativa, o que tu vai ter de ação, o que tu vai ter de pós e o que tu vai ter de rollback caso dê errado. Aí tu sobe pro CAB. Antes disso, tu nem te apresenta. Mas aí fica muito burocrático, né, É, Bruno? é. Mas aí tu pensa assim, ó. Muitas vezes, assim, a gente diz que o ITIL, ele como tu disse, burocrático, engessado, essas palavras. Mas, assim, o segredo mesmo é tu adaptar ele à realidade da empresa. Tu não implementa o ITIL, a norma e a risca. Quer dizer, deve. Mas Tu ajusta ele. Ele tem umas prerrogativas que tu consegue dar uma puxada pra cá, uma puxada pra lá, pra que ele fique mais dinâmico. Até porque, como a gente disse lá no começo, o Atio ele é um conjunto de regras. Então, tu vai entender a regra e tu vai aplicar ela. E isso tu consegue ajustar. Se bem implementado, assim, ó, se tu ajustar ele e botar bem certinho com o layout, com a dinâmica da tua empresa, ele se torna ágil. E ele se torna muito eficiente para o processo andar da forma que tem que ser. Faz sentido, Bruno. E os benefícios, eles aparecem quando a equipe começa a seguir o fluxo certo, certo? Então, vamos começar pelo. Quando a gente fala em fluxo certo, vamos começar pela questão do que a gente pergunta sempre para o usuário. Por exemplo, assim, qual é a frase que tu sempre termina o nosso Node aqui? Já fizeram o backup hoje? Se não, Xablau. Então, pensa assim, por tu ser da área de cyber,
a questão do backup ela é inerente ao teu dia a dia. Se tu não pensar numa proteção, numa maneira de tu ter essa segurança, isso simplesmente passa a ser uma coisa que falha. E a mesma coisa agora, a gente tá falando do ITIL, das prerrogativas, do fluxo, no meu caso, se a pessoa não se prestar a registrar o chamado, ir lá no sistema e dar o start no procedimento, como é que eu vou documentar? Como é que vai ficar registrado que o meu tempo de atendimento está dentro do que foi acordado entre as áreas? E como é que eu registro o que eu fiz para resolver aquilo ali? Então, sabe assim, a questão do fluxo ela é primordial, porque tem o passo da pessoa, tem o meu passo, tem a minha solução e tem como aquilo ali não vai acontecer uma segunda vez. E tudo isso tem uma escadinha. Ah, eu não tenho capacidade de resolver o problema porque envolve outras áreas. Se eu tenho chamado, eu escalono esse chamado para o nível, para a área correta. Por exemplo, assim, a pessoa abre um chamado que ela quer que o site. Pá, vamos botar. Ela quer que o site do X vídeo abra no computador dela. Aí eu vou lá, porra. O que é isso, Bruno? Eu não conheço. Ah, não conhece na YouTube? Não, eu não vou te ensinar isso, não é para pessoas da tua idade. Aí eu vou olhar assim, bah, mas isso aqui não dá, não passa. Deu bom, mas isso não cabe a mim. Vamos dizer assim, eu sou o suporte que dou o atendimento inicial. Isso não cabe a mim decidir. A não ser que esteja escrito já na política do IT o que aquele site ali é proibido na empresa sob qualquer hipótese. Bom, aí eu vou lá e cancelo o chamado, dizendo, ó, fulaninho, o site que tu pediu não pode ser aberto por políticas da empresa. Mas se eu achar que aquele site pode, desde que tenha uma aprovação correta, eu vou encaminhar para o time de segurança do Heitor, para ele fazer a avaliação e dizer se pode ou não. Se a pessoa quer um site, eu vejo que só a porta está bloqueada, que o site comunica, mas uma porta não funciona, eu encaminho para o time de redes, para eles fazerem a avaliação da porta, se pode ou não. O time de redes manda chamada de conversa com o time de cyber. Então, a gente se conversa entre si, só que tem que ter o vínculo. E o vínculo é o chamado que as pessoas abrem, fazendo o fluxo andar da forma correta. É bem isso que você falou, né, Bruno? O White ele conversa bem com segurança também. Sim, sim, com certeza. E aí tu pensa assim, ó, vamos seguir um pouco essa ideia do fluxo. É, quando tu tem o fluxo bem desenhado, quando tu tem a estrutura do arte bem planejada, o que que acontece? O tempo de resposta vai melhorar, porque, por exemplo, assim, ó, se eu tive um problema e eu resolvi ele, e como tu falou lá no Sist, e aqui no Arte a gente segue também, e aí eu entro naquilo que eu te falei antes, que o Cobalt conversa bem com o Artio, tu tem que documentar isso, tu tem que deixar registrado isso. Por quê? Porque se tu tiver um segundo problema igual, a pessoa vai olhar aquele documento, ela vai ver aquela solução e já vai implementar. Então isso É a faz. famosa lições aprendidas? Exatamente. Então isso faz com que o tempo de resposta diminua. Com o tempo de resposta menor, incidentes caem. Com o tempo de incidentes, quer dizer, com o número de incidentes caindo, tu tem tempo para fazer outras coisas, como melhorar a comunicação entre as equipes, se tornar mais clara, melhorar processos de melhoria contínua, que vão ser mais dinâmicos. Além disso, parando para pensar pelo outro viés, a empresa passa a ter dados mais reais de desempenho. Com menos chamados, quer dizer que as equipes estão trabalhando mais, então elas estão gerando mais números para a empresa. Então, no momento em que tudo funciona, vamos dizer assim, ó, números ruins param de ser gerados e números bons começam a aparecer. É, Bruno, igual você falou, precisa registrar tudo, né? Ah, sim, com certeza. É, assim, uma coisa que eu acho muito importante nessa questão do registro é que assim, ó, as pessoas muitas vezes elas não entendem essa dinâmica toda. Elas acham que a questão do chamado, a questão do registro do incidente ou do registro de uma requisição, de um pedido, por exemplo, assim,
Eu sei que hoje a gente tem ferramentas que tu vai ali, tu mesmo faz o teu reset de senha e acabou. Mas se a empresa, se a pessoa ela não tem conhecimento para aquilo e ela abre um chamado pedindo reset de senha, bom, tu vai ali, tu tá vendo o nome da pessoa, muitos dados, tu vai gerar um gerador de senha ali, que tu clica, ele gera a senha pra pessoa e manda de volta. Tu formalizou aquilo. Agora, no momento em que vamos pegar assim, ó, Heitor, a pessoa foi ali na tua mesa. Ah, minha senha não tá funcionando. Tu reseta minha senha pra mim? Aí tu, de bom grado, querendo ser legal, vai lá, claro. Pá, 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 pá. A tua senha agora é. Nós estamos em outubro. Outubro arroba 2025. Tá bom? Aí a pessoa, ai, que legal, obrigado. E sai. E nunca mais troca. Vamos lá. Primeiro fato, ela não vai trocar. Segundo fato, tu mexeu na senha de outra pessoa. Como é que tu prova que tu mexeu de boa vontade e que tu não tá mexendo pra fazer alguma coisa que não se deve? Não, mas a pessoa vai abrir chamado depois, confia. E o terceiro fato que muitas vezes as pessoas não pensam, mas que a gente que tá do nosso lado aqui tem que pensar. Se isso aparecer numa auditoria, por exemplo, foi um auditor lá, pega, porque assim, ó, tudo que a gente faz tem log, como o Heitor falou. E isso não é só pro Sist, isso é para todos os sistemas que a TI trabalha. Tudo tem log, tudo tem registro. Vai lá o auditor, pega todos os logs de reset de senha, aleatoriamente, bem naquele dia ele escolhe aquele reset de senha que tu fez pro amiguinho e diz assim: cadê o registro desse reset aqui? Aí tu vai lá e diz assim: ah, mas esse não teve aqui, ele veio aqui na minha mesa. Então o arte não funciona. Bruno, eu sinto que você fica até emocionado de falar desse assunto, é isso mesmo? Então, sabe, né? Esse assunto, assim, ele, ele envolve muitas áreas e ele tá na ponta e eu tô na ponta. Então, o meu dia a dia envolve arte. E muitas vezes, cara, parece para as pessoas que eu sou o cara mau. Sabe assim, às vezes as pessoas olham pra mim assim, que, tipo assim, elas levam pro pessoal, como se eu fosse o cara mau. Mas muitas vezes não é isso. É uma falha de comunicação. Porque elas não entenderam por que, que eu estou pedindo aquilo. E talvez eu também não tenha expressado corretamente. Então hoje eu me preocupo em muitas vezes dizer pra pessoa para abrir o chamado, mas orientar ela. Não só dizer assim, ó, abre o chamado ali que eu vou fazer. Não. Ó, manda o link pra pessoa. Ó, registra o chamado nesse aqui. Já, às vezes, assim, ó, dependendo se eu acho que ela vai ficar confusa, a categoria é essa. Tu bota na descrição tais informações, chamada veio pra mim. Eu resolvo. Eu chamo a pessoa, ó, foi resolvido. Isso aqui tá feito, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado. Porque esse acolhimento faz com que muitas vezes ela entenda também que aquilo ali fez bem para ela. O registrar ajudou ela a ter a resposta mais rápida do que ela queria. Bruno, eu tenho certeza que esse seu depoimento apaixonado vai comover nossos queridos ouvintes e todo mundo vai começar a aplicar isso na prática. Toda essa teoria que você falou, todo mundo vai começar a aplicar na prática. É que assim, Heitor, não é só a questão da teoria. É que assim, eu acho que, tá, vamos dizer assim, na parte de cyber tu também tem isso. Muitas vezes a gente é cobrado por eficiência. E nessa eficiência, as principais métricas, os principais números é quantidade. No teu caso, o número máximo possível de scan lá de porta, de testes para ver se a segurança está funcionando. E aí vai, né? Eu acho que tu sabe explicar até melhor. Mas no meu caso, é número de chamados. Quanto mais chamado tu atendido, melhor. Se, por exemplo, os usuários abrem 100 chamadas no dia, tu tem que atender 100. Ah, ficou 10 do dia anterior, então é 110.
Ah, hoje foi só 50, então os 50 tem que ser batido. Só que assim, quando tu fica em números, tu acaba esquecendo do outro lado, que é a qualidade. E eu, pelo menos, eu acho que a qualidade ela tem que estar correndo junto. Não adianta tu entregar 100 chamados onde do 100 tu cancelou 40 e tu cancelou de forma errônea. Agora, se tu do 100 tu atendeu 50, outros 20 tá pendente por alguma demanda ou tu escalonou ele corretamente para outra equipe e tu cancelou 30, mas tu deu o retorno pro usuário informando por que foi cancelado. Ou tu nem falou com o usuário, mas tu botou na descrição ali: estou cancelando porque aconteceu isso, isso e isso, porque o teu chamado está na categoria errada, favor abrir de novo nessa categoria aqui. Pronto, tu atendeu os mesmos 100, mas com uma qualidade melhor. E isso faz com que ah, tudo melhore. Não só os números, mas a visão do outro lado pro teu trabalho. Muito legal, Bruno. Foi bacana mesmo aí você trazer esse framework para a gente. Agora a gente está chegando no final do episódio, então aproveita aí que você está emocionado e manda suas considerações finais. Então, hoje a gente falou de É cyst, não, cis, Bruno, não é cis. cist, não. Não, não é o cyst é outro. A gente falou do cis Conteus, que fala muito de parte de segurança, tem muito processo ali que a gente segue, que a gente hoje tem aí rodando, e muitas vezes tu nem sabe que tá ligado ali. Tu acha que é só uma reganha que o cara do Cyber lá inventou da cabeça dele pra te incomodar? Do outro lado, a gente fala de ITIL. Pra quem tá começando nesse mundo de TI e como eu começou no mundo de suporte ali, atendendo o usuário, tu pode estar, às vezes, assim, ó, tu tá dentro do ITIL já inerente a ele e tu nem notou. Se te cobrarem que tu tem SLA, se te cobrarem que tu tem que registrar o chamado, tu sabe que tu tá com o ITIL implementado ali e tu já tá seguindo as normas dele. Não acha, Heitor? É isso, eu também comecei no suporte, agora estou na segurança, mas a gente nunca para de servir nossos queridos colaboradores, né, Bruno? É verdade. Eu- É uma coisa que faz parte da profissão. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, vocês já fizeram o backup hoje? Se não, xablau. Valeu! Valeu.